Paciente, sexo masculino, 18 anos, traumatismo crânioencefálico, em internação na unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica invasiva, será submetido à cirurgia de craniectomia descompressiva, e no momento apresenta instabilidade na pressão intracraniana. Assinale a alternativa que traz o parâmetro de ventilação mecânica, que dentre todos os apresentados abaixo, se ocorrer em níveis elevados, é o que pode mais influenciar, aumentando a pressão intracraniana. Simbora, vamos em frente, que tem muita coisa para a gente discutir dessa questão. Digita aí nos comentários, por favor, qual a melhor opção de resposta. Bom dia, Dani, bom dia, Maria Jeane, bom dia, Dayana Prado, Rafael Anjos, Alisson Lawrence, bom dia, Carol Gazoto, bom dia, Renivaldo, bom dia, Suelen, bom dia, Levé, bom dia, Bárbara Martins, bom dia, Fred, bom dia, Simone. Que legal encontrar vocês em mais um Café com Especialista. Digita aí nos comentários e vamos em frente. Bom dia, Sueli. Cássia começou, letra B. Mais importante, gente, do que discutir o gabarito da questão, é nós discutirmos tudo que está em volta desse tema. Érica Paula já chegou junto, Pipe, Suelen também, letra B. E óbvio que eu vou levar vocês para uma reflexão maior aqui, né? Essa questão não é da prova de título de especialista, até porque é uma questão mal feita, é uma questão superficial, na minha visão, mas é um tema que, junto com as sincronias, são os dois temas que mais tem percentual de erros na prova de título de especialista. Neurointensivismo e a sincronia paciente-ventilador e questões envolvendo análise gráfica. Esses dois temas, pelo menos nos últimos 5 anos, 5 exames, foram os temas de maior dificuldade por parte dos candidatos. Então vamos lá. O gabarito dessa questão é letra B de bola, tá? A PIP, no senso comum, ela altera o retorno venoso cerebral por aumento de pressão intratorácica, reduz o retorno venoso cerebral, consequentemente, aumenta a pressão intracraniana, com a complicação, em hipótese maior, de que a PIP também reduz pressão arterial média, o que seria catastrófico para o doente com pressão intracraniana elevada, porque tudo isso existe, a gente tem esse controle todo para garantia do fluxo sanguíneo cerebral e da pressão de perfusão cerebral. Pressão de perfusão cerebral é PAM menos a PIC. Se eu uso PIP e essa pressão adicional, expiratória, final, aumenta a pressão intracraniana e gera instabilidade hemodinâmica, reduzindo a pressão arterial, eu promovo caos, em hipótese. Eu aumento a diferença, consequentemente, eu reduzo a pressão de perfusão cerebral. Tá? Se a pressão arterial média caiu
e a PIC aumentou, essa diferença fica menor, a pressão de perfusão cerebral reduz, e isso indica grau de sofrimento cerebral de forma bastante importante. A gente sabe que, do ponto de vista do metabolismo cerebral, entre 60 e 70 milímetros de mercúrio de pressão de perfusão cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral é constante. A partir de variações dessa, eu vou ter variações do fluxo sanguíneo cerebral. Então, todo o objetivo da ventilação mecânica neuroprotetora é evitar variações do fluxo sanguíneo cerebral, evitar dano neurológico adicional e tentar minimizar as consequências da hipertensão intracraniana. E é por isso que esse indivíduo fica em coma barbitúrico, fica em ventilação mecânica controlada, fica sem contração muscular na fase aguda para evitar a negativação da pressão pleural, que alteraria os regimes pressóricos e variaria o retorno venoso cerebral. É controlado esse volume corrente para manter o volume minuto o mais constante possível, evitando variações importantes da PaCO2, que em casos de hipercapnia fazem vasodilatação cerebral e consequentemente aumentam a pressão intracraniana. Então são vários os mecanismos envolvidos. Agora, gente, isso que a resposta era PIP, eu não tenho dúvida, isso é o senso comum. Agora, o que a literatura diz? A prova de título de especialista, gente, ela vai levar vocês para uma profundidade maior. Ela vai levar vocês para discutir o consenso de Seattle, ela vai levar vocês para discutir hiperóxia nesse contexto, ela vai levar você para discutir assuntos mais robustos, pacientes com SARA e hipertensão intracraniana, posso pronar ou não, recruto ou não. A literatura diz, gente, que a PIP até 15 centímetros de água, ela tem pouco ou nenhum efeito na pressão intracraniana. Ok? Eu começo a ter variação da pressão intracraniana em níveis de PIP acima de 15. Não são tantos os pacientes assim que são ventilados com PIP titulada acima de 15. Ok? Se essa PIP está ali em 14, 15, e eu não promovo redução da pressão arterial, eu não gero instabilidade hemodinâmica e não aumento a pressão intracraniana, esse doente pode ser ventilado com valores de PIP um pouco mais altos. É claro que um doente com pressão intracraniana acima de 30, até porque a questão diz que ele está aguardando para fazer uma craniectomia descompressiva. Então é um doente que tem hipertensão intracraniana grave refratária. Ou seja, não respondeu a manitol, não respondeu a terapia hiperosmolar, a corticoide. Esse doente está com a pressão intracraniana elevada. Consequentemente, será manuseado para descomprimir o crânio por cirurgia. Então, possivelmente, nesse grupo de pacientes, a gente não vai trabalhar com PIPs acima de 5. De 15, desculpa. Mas não é também aquele conceito que a gente tinha, o paciente com hipertensão intracraniana grave tem que ser ventilado em VIP, tem que ser ventilado com PIP muito baixa. Porque se a PIP for necessária para manter uma ventilação alveolar adequada e manter uma oxigenação adequada, isso também é importante para o sofrimento cerebral. E também é importante para o hemometabolismo cerebral. O único órgão do corpo onde a hipoxemia causa vasodilatação é no cérebro. Em qualquer região,
eu tenho um fenômeno chamado vasoconstrição hipóxica. Isso acontece nos pulmões, em presença de hipoxemia. Eu aumento a pós-carga do VD quando eu tenho hipoxemia importante. O capilar pulmonar fecha, a pressão intravascular aumenta, a pós-carga do VD aumenta. No cérebro, eu tenho o paradoxo da hipoxemia. E o doente que tem hipoxemia, ele faz vasodilatação cerebral. A pressão intracraniana aumenta em presença de hipoxemia. Então, se eu uso uma PIP muito baixa, tentando não aumentar a pressão intracraniana, ela pode aumentar, porque uma PIP muito baixa pode promover hipoxemia. Gente, neurointensivismo é muito legal. Neurointensivismo eu falaria para vocês aqui uma semana inteira sobre neurointensivismo. Porque é muito, muito, muito rico de informações. A monitorização multimodal é muito rica. Então, essa questão, a resposta correta para a banca é a letra B. Beleza. Só que a gente está aqui para descomplicar a vida de vocês para ser aprovado na prova de título de especialista. Eu sou o professor Luiz Felipe da Fonseca Reis e ajudo fisioterapeutas a serem aprovados na prova de título de especialista, mesmo começando do zero, mesmo começando agora, nesse instante, sem absolutamente tempo algum para estudar. E os nossos resultados estão aí para mostrar para vocês que isso é possível na UTI. Ok? Então, muita atenção a esses casos, para que você não deixe pontos na mesa. Na prova de título de especialista, ele vai te levar para um nível de profundidade maior. Essa questão também não é da prova de título de especialista. Eu trouxe propositalmente para que a gente reflita sobre. O gabarito dessa questão é a letra B. Muita gente ficou na dúvida da letra A, porque o volume minuto deve ser constante. O valor de volume minuto, quando altera, quando reduz o volume minuto, a pressão intracraniana aumenta porque a PaCO2 aumenta. Agora preste atenção no que a banca diz. Assinale a alternativa que traz o parâmetro de ventilação mecânica, que dentre os apresentados, se ocorrerem níveis elevados, ou seja, um volume minuto elevado, ele não aumentaria a pressão intracraniana, porque ele promoveria, em hipótese, a redução da PaCO2. E isso promoveria redução do fluxo sanguíneo cerebral. Tanto é verdade que em alguns casos de pressão intracraniana elevada, sem hipóxia cerebral, então eu tenho normooxigenação cerebral, pela monitorização da PTiO2 e da saturação do bulbo jugular, eu tenho oxigenação cerebral normal com aumento da pressão intracraniana. Esses pacientes são hiperventilados como estratégia de resgate por um curto período de tempo, menos de 6 horas, tá? Com o objetivo de aumentar o volume minuto, aumentar a ventilação alveolar e reduzir a PaCO2, tentando minimizar como resgate a hipertensão intracraniana. Então, não poderia ser volume minuto. O que nos intriga aqui, e que se essa questão tivesse caído na prova de título de especialista, eu certamente entraria com recurso, apoiaria os meus alunos a entrar com recurso, em relação ao tempo inspiratório. O tempo inspiratório, gente, ele interfere diretamente na pressão arterial média, na pressão média de vias aéreas, pressão arterial média aí, na pressão média de vias aéreas. E a pressão média de vias aéreas aumentada é o que mais interfere na pressão intracraniana. A PIP interfere? Interfere porque altera a pressão média de vias aéreas. O tempo inspiratório também. Tempo inspiratório muito longo altera a relação TI-TETOT. Aumento do tempo inspiratório aumenta, em geral, o volume corrente. E, consequentemente,
isso pode e vai interferir na pressão média de vias aéreas. Então, o tempo INS aumentado em níveis elevados, que é o que a banca pergunta, pode aumentar a pressão intracraniana. E não dá para defender assim, não, mas a banca está dizendo o que mais pode influenciar. Gente, eu aumentar a PIP de 5 para 10, eu dobrei a PIP. Se eu pegar um tempo INS e aumentar esse tempo INS demasiadamente, eu posso influenciar muito mais na pressão média de vias aéreas do que aumentar a PIP de 5 para 10. E, consequentemente, interferir mais na pressão intracraniana. Não tem como responder isso sem analisar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tá bom? Um outro fator, e aí que interfere na pressão intracraniana, é a FO2. Existe uma discussão muito atual sobre hiperóxia ou não no paciente neurocrítico. Existem autores que defendem que em casos de isquemia cerebral eu devo manter o doente com certo grau de hiperóxia, com uma PaO2 de até 150 milímetros de mercúrio. Mas tem um trabalho recente, publicado agora, foi essa semana, esses dias aí, estava até discutindo com um colega, discutindo sobre isso, um trabalho recente que mostrou que não tem benefício fazer. Então ainda é uma zona de penumbra bastante importante. Ficou claro, gente, o que a gente acabou de discutir aqui? Sim ou não? É muito importante que durante o Café com o Especialista vocês participem conosco aqui, mandem os comentários de você. A Cássia até disse, eu estou com um paciente neurocrítico aqui, né? Espero que o doente esteja monitorizado, Cássia, espero que ele tenha monitorização de pressão intracraniana. Eu não tenho na minha UTI monitorização de pique. Uma forma de você estimar a pressão intracraniana é fazendo ultrassonografia e medindo a bainha do nervo óptico. O diâmetro da bainha do nervo óptico, com ultrassom apontado de forma oblíqua na região da órbita, você consegue mensurar pelo diâmetro da bainha do nervo óptico se o doente tem aumento da pressão intracraniana ou não. Na UTI do Hospital Militar que eu trabalho, a gente não tem monitor de pique para todos os doentes. Então, quando há suspeita de hipertensão intracraniana, é feita o ultrassom para mensuração da bainha do nervo óptico. Em valores mais altos, indica a pressão intracraniana, e nesse doente é instalado o monitor de pique, para que a gente tenha, então, uma monitorização contínua. Esse é um tema muito, muito quente, tá? Muito quente. Toda prova de título de especialista cai em várias questões de neurointensivismo. Está com monitorização de pique, faz ultrassom também, né? Aí é perfeito, né, Cássia? Aí você trabalha num hospital com recurso, é muito bom. E quando você tem monitorização de pique, cara, dá pra gente fazer bastante coisa. Não sei se ele está com monitorização de saturação jugular de O2, se tem monitorização multimodal da pressão tissular de O2, microdiálise cerebral, que são recursos mais avançados que normalmente o hospital privado tem. Dificilmente um hospital público vai ter um grau de monitorização desse. Depois você nos conta aí, Cássio. Então, esse é um assunto muito quente para a prova de título de especialista. Porque a maioria dos especialistas, das pessoas que buscam o título, erram questões relacionadas a neurointensivismo. Neurointensivismo, a sincronia paciente-ventilador e a análise gráfica são, sem dúvida nenhuma, o terror do candidato que vai para a prova de título de especialista. Primeiro porque a sincronia é um assunto complexo, confunde
profissionais sêniores que estão na beira do leito. Neurointensivismo, na minha visão, é o mais complexo de tudo. Ventilar o doente com SARA e TCE, ou SARA e hemorragia subaracnoide, com hipertensão intracraniana, é sem dúvida nenhuma o maior desafio que um fisioterapeuta pode ter na sua prática clínica. Pode ter certeza. Um doente com hipertensão intracraniana por TCE e SARA grave, olha, é muito complexo manusear um doente desse. Vai ser imprescindível ter um especialista ali na beira do leito para manusear, para decidir como recrutar, para decidir quando pronar. Não sei se vocês sabem, mas a única forma que a gente tem de recrutar pacientes com TCE, com hipertensão intracraniana e SARA, não é da maneira convencional, mantendo um delta pressórico e aumentando a PIP. E sim, fazendo recrutamento com o aumento da pressão inspiratória. A gente mantém níveis de PIP mais baixos e faz recrutamento com nível de pressão inspiratória. E não com incremento da PIP. Porque as manobras de recrutamento tradicionais, elas aumentam durante a manobra muito o nível de CO2. E eu não posso permitir variações bruscas do CO2 em pacientes no contexto neurocrítico. Tá bom? Fiquem atentos, porque aqui no Café com Especialista a gente discute muito sobre neurointensivismo. Se esse foi um assunto muito legal para vocês, compartilhe aí com seus amigos, já curte aqui a live que a gente vai postar a seguir. Se inscreve no nosso canal do YouTube, tem um link na bio aí do Instagram, que é um link da nossa lista de espera para a turma do preparatório para a prova de título de especialista, que vai acontecer agora em janeiro, né? A turma de 2023 começa em janeiro. Se você vai se preparar para a prova de título de especialista, você está mais do que convidado, é só clicar na lista de espera. A gente já tem uma lista de espera, tem um link aí na bio, e nesse link você vai ver o nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aqui do Instagram, para todo momento que eu estiver ao vivo aqui, e eu vou estar ao vivo todo dia com vocês em diferentes momentos, a gente vai discutir assuntos e mais assuntos relacionados e que vão ajudar vocês lá na frente. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos mudar essa prática e entregar mais valor para a prática clínica do doente. No mais, gente, um bom dia para vocês. Muito obrigado por mais uma participação de vocês aqui no Café com o Especialista. Amanhã tem mais. Amanhã eu farei o Café com o Especialista. Eu estou de plantão amanhã, mas vou fazer lá do hospital. Não perco a oportunidade mais de estar aqui com vocês. Estarei cedinho lá no hospital discutindo com vocês a partir das 6h30 tudo que tem de mais relevante aí da nossa área. Obrigado a todos vocês, bom dia, boa quarta-feira para vocês. Todo mundo triste por ontem, né? Todo mundo gostaria de ter visto aquele famoso Brasil e Argentina. Todo mundo sonhou, mas nem sempre acontece isso, né? Nem sempre. E eu faço um paralelo muito forte com a jornada do concurseiro, a jornada de quem busca se desenvolver profissionalmente. Nem sempre é o mais preparado, é o mais capaz que vence. É aquele que quer mais, né? Aquele que busca mais, que quer mais, que acaba vencendo. E eu faço um paralelo aí e deixo como contribuição e dica para vocês. Ninguém pode e vai querer mais do que vocês. Para a gente mudar a nossa vida e fazer diferente dos outros, eu tenho que querer mais, eu tenho que entregar mais. E é por isso que a gente está aqui, para encorajar vocês e descomplicar o caminho de vocês, começando do zero, absolutamente do zero, sem tempo para estudar, mas eu estou afirmando, é possível entregar valor e ser aprovado, mesmo começando do zero. Me segue, porque eu vou te mostrar como fazer. Bom dia para vocês, vamos juntos e até amanhã.